Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Fale com Deus, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Diga: Deus, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, eu renovo essa entrega. Renova minha mente, renova o meu espírito e me faz, ó Deus, melhor a cada dia mais próximo de Ti, cada dia mais cheio de Ti, aperfeiçoado em o Teu nome. Fale com Deus. Antes mesmo de ouvir o pão diário, fale com Deus. Antes mesmo de meditar na palavra, ore, fale com Deus. Antes de sair da sua casa, fale com Deus. Ao abrir os seus olhos, fale com Deus. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 24 de abril de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a seguir, onde Paulo escreve estas linhas: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu quero falar do espinho da carne, de algo que Deus permite nas nossas vidas para que não saiamos da presença dEle, para que o orgulho não tome conta dos nossos corações, para que não nos vangloriemos, mas sim gloriamos por conhecer a Deus e por permanecer nele. Paulo foi colocado sobre a sua vida um espinho na carne, e que ele considerava como um mensageiro de Satanás, do tipo, ficava cutucando, sabe? Esbofeteando. É como se dissesse para ele: você é fraco. É como se dissesse para ele: você tem suas fragilidades, suas fraquezas. Você é pó. Você é vaso de barro. Você é pecador. Sabe? É como se algo ficasse cutucando nele. Não sabe ao certo o que era esse espinho na carne. Alguns teólogos acreditam que poderia ser uma enfermidade, uma visão defeituosa, uma língua presa, uma epilepsia ou até mesmo uma malária recorrente. Outros já consideram que pode ser algo de ordem espiritual, uma tentação, uma perseguição satânica. E existem aqueles que acreditam que possa ser um indivíduo ou um grupo de pessoas que continuamente molestava Paulo. Mas eu quero te dizer, não importa. Assim como não importa qual é o problema, a dificuldade que Deus permite na sua vida, para que você não se vanglorie, mas para que você se
para que você reconheça a sua dependência a Deus. Nós precisamos entender que certas situações difíceis as quais nós enfrentamos, seja uma enfermidade, seja uma perseguição, seja um levante do inimigo, e eu creio mais nessa situação, porque Paulo vai dizer, um mensageiro de Satanás. Eu, particularmente, Poliane, acredito que seja algo que tentava Paulo. E Paulo pediu para que afastasse isso dele. Ele pediu para que isso fosse tirado dele. Mas o Senhor chega para ele e diz, olha, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te aperfeiçoa. A minha graça te sustenta. A minha graça te fortalece a resistir. Oh, glórias! Nós precisamos entender isso. Existem situações que nós enfrentamos, problemas que nós enfrentamos, que nós pedimos para Deus tirar de nós. E às vezes já existem anos que você pede para que Deus te faça vencer. Olha, às vezes essa situação Deus permite na sua vida para que você não se glorie, para que você não se exalte, para que você não pense que você é o bambambam e que você não depende de Deus. Tem várias situações, problemas que Deus permite na nossa vida para que nós nos mantemos dependentes dEle, permanecemos nele. A graça de Deus é o que nos basta. Se Deus agrada de você, Ele te sustenta no meio dessa crise financeira. Se a graça de Deus é sobre a sua vida e você faz por onde reter essa graça, a graça de Deus te protege contra essas perseguições. Se a graça de Deus é sobre a sua vida, a graça de Deus te sustenta, te cura dessa enfermidade, ou essa enfermidade não vai te causar nenhum mal agravante. Nós temos que entender isso, que basta estarmos no centro da vontade de Deus, agradando a Deus. Porque quando assim estamos, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É reconhecendo as nossas fragilidades é que nós perseveramos em Deus. Ora, nos gloriamos também nas tribulações, porque o que elas fazem, uma vez que a graça está sobre nós? Produzem em nós perseverança, e a perseverança produz experiências com Deus, e as experiências produzem em nós esperança. Paulo foi sendo um homem que experimentava a Deus em todo o tempo. E olha só, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, olha a evolução de Paulo. Olha o quanto o poder de Deus se aperfeiçoou na vida dele mediante esse espinho na carne. Mediante essa fraqueza que ele tinha, essa fragilidade, aquilo que esbofeteava ele diariamente, que cutucava para mostrar para ele que ele era um fraco. E mostrou tanto, Deus permitiu tanto isso na vida dele para entender que a graça de Deus bastava sobre a vida dele, o sustentava, que ele vai dizer com as próprias palavras dele. Ele vai dizer com a própria boca. Filipenses 4, a partir do verso 12, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência.
Olha só, as tribulações fizeram ele ter experiências com Deus, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Verso 13, muito falado por nós. Tudo posso. Eu creio que existe um subentendido aqui, suportar. Tudo posso suportar naquele, estando nele, por meio da graça dele, naquele que me fortalece. Nós temos que entender que seja qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer falta, qualquer escassez, qualquer humilhação, nós podemos suportar estando nele, porque é a graça dele que nos fortalece. Então eu quero te dizer algo, existem situações que Deus não vai fazer cessar na sua vida, ao menos por enquanto, porque são essas situações que te fazem entender que a graça de Deus te basta, que te fazem entender que estando nele, ele te fortalece a suportar todas as coisas. É nele. Paulo diz, tudo posso naquele, ou seja, existe um lugar que ele deveria estar para que ele pudesse suportar todas as coisas, porque é ele que te fortalece. Entenda isso, entenda isso. Eu gostaria que você começasse a analisar a sua vida, porque às vezes existem coisas em você que você pede tanto, tanto, tanto a Deus, para que ele faça cessar. Mas observe, será mesmo que essas situações têm te causado danos? Ou não são essas situações que te fazem entender que a graça dele te basta? Existem problemas que mesmo em meio aos problemas nós somos sustentados por Deus. Não tem nos faltado nada, ele tem suprido as nossas necessidades. Ou existe alguma enfermidadezinha na sua vida que mesmo sob essa enfermidade ou essa deficiência que você tem, não tem te faltado nada, Deus tem feito extraordinariamente na sua vida. Nós precisamos reconhecer que certas coisas Deus permite na nossa vida, porque se não fossem elas, nós não estaríamos na presença dele. É a fim de reconhecermos a nossa dependência a Ele e de que a graça dele é o que nos basta. Portanto, somente agrade a Deus. Se for algo que te tenta, se mantenha submetido a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se for alguma enfermidade, esquece essa enfermidade, tira isso da sua mente. Fala todos os dias, Senhor, a tua graça é o que me basta, a tua graça é o que me sustenta, isso aqui não é nada. Começa a mentalizar as coisas de Deus na sua vida. Se for uma perseguição, Deus, toma esse povo que me persegue, que me ataca, que me afronta, está nas suas mãos. O Senhor justifica os seus escolhidos. O Senhor é o dono da justiça, o dono da vingança. Está nas suas mãos. Comece a entregar de fato essas situações para Deus e confiar nele. Porque à medida que você faz isso e anda em acordo com a vontade de Deus, a graça dele está sobre você. E a graça dele te basta. Ele é Deus. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Eu espero que você chegue nesse nível de Paulo, que diz, Deus, tudo posso no Senhor que me fortalece. Tanto faz ser humilhado quanto honrado. Eu tenho experiências com o Senhor. Mesmo quando eu estava sendo humilhado, o Senhor era comigo e me fortaleceu. Mas também quando fui honrado, o Senhor me fortaleceu a reconhecer que a glória é sua.
que é o Senhor quem faz com que eu seja honrado. Nós temos que entender isso. Feche os seus olhos. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, tremendo. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos faça cheios da tua presença. Cheios da tua presença. Pai, não nos deixe sairmos da tua presença, Deus, mas reconhecermos que sem a tua presença nós nada somos. Que é a tua graça que nos basta, graça que sustenta, graça que alimenta, graça que nos mantém fortes, vigorosos, graça que nos mantém de pé, graça que nos faz erguer o nosso semblante, levantar a nossa cabeça e saber que existe um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos conduz a acertarmos, que nos fortalece. Amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.